Você já escutou um barulho estranho num cômodo vazio? Ou sentiu que estava sendo observado, mesmo sem ninguém por perto? Por milênios, a humanidade explicou esses fenômenos como a presença de algo sobrenatural. Hoje, vamos mergulhar no mundo das lendas antigas para listar os 7 demônios mais poderosos na história da humanidade. Mas não vamos apenas te assustar. Vamos descobrir como nossos ancestrais tentavam se proteger dessas entidades. Alguns desses métodos vão te surpreender bastante. Antes de começarmos, é importante entender uma coisa. A palavra demônio nem sempre significou o mal absoluto. Na Grécia Antiga, os daimons eram simplesmente espíritos, nem bons, nem maus. Mas com o tempo, essa percepção mudou. Os demônios se tornaram a personificação dos nossos maiores medos: o caos, a tentação e o desconhecido. Então, vamos ver quem inspirava mais medo. E para abrir o nosso top 7, apresentamos um convidado da quente Mesopotâmia, cujo nome soa como um feitiço ancestral. Conheçam Pazuzu. Se a sua face assustadora lhe parece familiar, não está enganado. A sua estatueta foi encontrada no início do famoso filme O Exorcista, e não é mera coincidência. Pazuzu é o senhor assírio e babilônico dos demônios do vento. Imagine a força do vento sudoeste, trazendo tempestades de areia e seca do deserto. Ele personificava tudo isso. Era tido como responsável pela fome e pelas epidemias. A sua aparência era condizente com a sua reputação. Corpo de homem, cabeça de leão ou cão com um rosnado aterrorizante, garras de águia nos pés, um par de asas e uma cauda de escorpião. Uma visão, sejamos francos, não para os fracos de coração. Mas o mais interessante sobre este demônio começa agora, quando falamos da proteção contra ele. Apesar da sua reputação aterrorizante, Pazuzu era um protetor. Sim, não ouviu mal. Os povos antigos acreditavam no princípio de combater o fogo com fogo. Eles criavam amuletos e pequenas estatuetas com a sua imagem para afastar outros espíritos, ainda mais malignos. A sua principal adversária era a demônia Lamashtu, que, segundo as crenças, atacava mulheres grávidas e raptava recém-nascidos. Por isso, um amuleto com Pazuzu era pendurado sobre o berço do bebê como o talismã mais confiável. Assim, o monstro mais temível da região tornava-se o seu guarda-costas. Eis o paradoxo do mundo antigo. Avançamos agora para uma figura que, até os dias de hoje, continua a gerar intensos debates. A lenda conta que ela foi a primeira mulher criada, muito antes de Eva. Seu nome é Lilith. De acordo com textos apócrifos e a mitologia judaica, Lilith foi criada da mesma argila que Adão, e por isso, considerava-se plenamente igual a ele. Ela se recusou a obedecer e, após uma acalorada discussão com Adão, proferiu o nome secreto de Deus e voou para fora do jardim do Éden. A partir daí, sua figura foi demonizada. Ela se tornou a mãe de demônios, uma caçadora noturna que seduz homens em seus sonhos e, o que é mais terrível, ataca bebês recém-nascidos. Em tempos antigos, quando a medicina era incipiente e pouco podia fazer, as mortes súbitas de crianças eram frequentemente atribuídas a ela. E eis como funcionava uma proteção simples contra Lilith. Era muito específica e direcionada. Nas portas do quarto da parturiente, ou diretamente no berço do bebê, pendurava-se um amuleto com os nomes de 3 anjos: Senoi, Sansenoi e Samangelof. A lenda narra que foram esses anjos que perseguiram Lilith e a fizeram jurar que não causaria dano a nenhuma criança sob a proteção de seus nomes. A propósito, o familiar fio vermelho no pulso de muitos é um descendente direto desses antigos talismãs, concebidos para afastar forças malignas, incluindo a própria Lilith. Agora, vamos nos transportar dos desertos do Oriente Médio para a Índia, um lugar vibrante e místico. Lá, encontramos criaturas que podem mudar sua forma tão facilmente quanto trocamos de roupa. São os Rakshasas, verdadeiros mestres da ilusão e do engano. Na mitologia hindu, os Rakshasas
São demônios poderosos que frequentemente se opõem a deuses e heróis, como no célebre épico Ramayana. Sua força não reside apenas no poder bruto, mas também na astúcia. Um Rakshasa pode surgir na forma de uma bela donzela para seduzir e desviar do caminho virtuoso, e no instante seguinte, transformar-se num monstro aterrorizante, com presas, olhos flamejantes e garras afiadas, sedento por carne humana. Eles adoravam profanar rituais sagrados e corromper locais santos. Então, qual era a forma mais simples de se proteger dos Rakshasas? Os principais inimigos desses demônios eram o fogo e os sons sagrados. Acreditava-se que os Rakshasas, sendo criaturas da escuridão e do caos, temiam tudo o que era puro e divino. Por isso, o fogo sagrado, que simbolizava a pureza e a luz, era a melhor arma. E a repetição alta e clara de mantras sagrados criava uma vibração sonora que os demônios simplesmente não conseguiam suportar. Frequentemente, as cinzas de fogueiras rituais eram usadas como amuleto, aplicadas no corpo ou espalhadas ao redor das moradias. Contra a ilusão, a força da verdade e da pureza. E agora, vamos mergulhar na história daquele que personifica um dos vícios mais destrutivos da humanidade. Seu nome é Asmodeu, o demônio da luxúria, da ira e dos jogos de azar. Essa figura sombria surge na demonologia judaica e cristã tardia, mas sua lenda é contada de forma mais vívida no livro de Tobias, no Antigo Testamento. Lá, Asmodeu, movido por um ciúme doentio, mata os 7 maridos da bela Sara na primeira noite de núpcias, impedindo-os de sequer tocá-la. Ele é a própria encarnação da paixão possessiva e egoísta, aquela que não edifica, mas apenas destrói. Sua representação costuma ser bastante exótica, com 3 cabeças, de touro, homem e carneiro, montado em um dragão e empunhando uma lança. Asmodeu não se limita a tentar os humanos ao pecado. Ele se deleita no caos e no sofrimento que esse pecado invariavelmente gera. Mas afinal, como era possível se proteger de um demônio tão poderoso e ciumento? A lenda nos oferece uma receita de exorcismo peculiar. Segundo o livro de Tobias, o arcanjo Rafael instruiu o protagonista sobre como derrotar Asmodeu. Bastava queimar em um aposento o coração e o fígado de um peixe específico. A fumaça sufocante resultante dessa oferenda pôs o demônio em fuga. Em seguida, o arcanjo o perseguiu e o acorrentou nos desertos do Egito. Convenhamos, um método de expulsão bastante estranho e certamente desagradável, mas de acordo com o relato, incrivelmente eficaz. Mas nem todos os que figuram na nossa lista são demônios clássicos, daqueles que cobiçam a sua alma. A próxima figura do nosso top chega das terras nebulosas da Irlanda, e o seu lamento não prenuncia tentação, mas sim uma dor inevitável. Apresentamos-lhe a Banshee. Ela não é um demônio no sentido tradicional da palavra, mas sim um espírito prenunciador do folclore celta. O seu choro ou lamento gélido, escutado junto a uma casa, tinha apenas um significado. Um dos seus moradores morreria em breve. No entanto, a Banshee não era considerada má. Ela não matava. Apenas chorava a morte iminente, funcionando como espírito protetor de uma linhagem ancestral específica. A sua imagem podia variar, de uma linda jovem vestida de branco a uma velha assustadora com cabelos grisalhos e desgrenhados e olhos vermelhos de tanto chorar. E é aqui que entramos na parte mais intrigante. A suposta proteção contra a Banshee. Não existia qualquer defesa. Não podia ser expulsa com feitiços, enganada com astúcia, nem afugentada com amuletos. Ela não era uma maldição, mas sim uma mensageira do destino, parte da história de uma família. A única coisa que restava a uma família que escutava o seu lamento era reunir-se, demonstrar coragem e preparar-se para o pior. Por vezes, o conhecimento é o que há de mais aterrador, e contra ele não há defesa possível. Voltemos mais uma vez ao Oriente para encontrar o adversário pessoal do próprio Buda. O seu nome é Mara, e ele é o senhor das ilusões e o mestre do mundo dos desejos.
Na mitologia budista, Mara não é tanto uma criatura de carne e osso, mas sim a personificação de tudo o que impede o ser humano de alcançar a iluminação. São as nossas próprias paixões, apegos, medos e dúvidas. Segundo a lenda, quando Siddhartha Gautama estava sentado sob a árvore Bodhi, à beira da iluminação, Mara fez uma última e desesperada tentativa para impedi-lo. Ele enviou hordas de demônios terríveis contra ele, tentou seduzi-lo com visões de suas belas filhas, e até mesmo questionou o direito de Siddhartha de alcançar o Nirvana. Mara é aquela voz interior que sussurra: você não é digno, você não vai conseguir. É melhor voltar para sua vida habitual. E a forma de se proteger de Mara difere radicalmente de todas as anteriores. Ele não pode ser vencido com um amuleto ou um ritual. A única arma contra ele é a força interior. Buda venceu Mara não lutando contra ele, mas simplesmente observando suas ilusões, não cedendo a elas e mantendo a serenidade. Assim, a proteção contra Mara é a meditação, o autocontrole e a profunda consciência. É uma vitória não sobre um inimigo externo, mas sobre o próprio ego e as próprias fraquezas. E finalmente, chegamos ao topo da nossa lista. A figura conhecida por absolutamente todos, até mesmo quem nunca se interessou por mitologia. Aquele cujo nome se tornou sinônimo do mal absoluto, Lúcifer, também conhecido como Satanás. Na teologia cristã, sua história é a maior tragédia da queda. Lúcifer, que significa portador da luz, era o mais belo e poderoso dos anjos. Mas a soberba envenenou sua alma. Ele desejou ser igual a Deus, liderou uma rebelião nos céus e foi precipitado no abismo junto com um terço do exército angelical. Desde então, ele é o principal antagonista de Deus e da humanidade. Ele é o tentador, o pai da mentira, aquele que semeia a dúvida e incita as pessoas ao pecado para se apoderar de suas almas imortais. Sua imagem tornou-se o arquétipo do mal na cultura ocidental, um símbolo de rebelião contra a ordem divina. Então, qual é a defesa contra o próprio príncipe das trevas e suas legiões? Segundo as crenças, ela não reside em rituais mágicos complexos ou amuletos secretos. A principal arma contra o mal sempre foi considerada a fé sincera e inabalável. Oração, jejum, uma vida reta e, o mais importante, a força de vontade para reconhecer a tentação e dizer não a ela. Nessa batalha, o campo de batalha é o coração e a mente de cada pessoa, e o escudo principal é a pureza de pensamento e a fidelidade às próprias convicções. Mas o que afinal conecta todas essas histórias, que vão da Mesopotâmia à Irlanda? Todos esses demônios, por mais distintos que fossem, não eram apenas contos assustadores contados para amedrontar crianças antes de dormir. Era uma forma de nossos ancestrais explicarem e darem sentido ao mundo à sua volta. Um mundo repleto de perigos e fenômenos incompreensíveis. Doenças repentinas, secas que arruinavam colheitas, a mortalidade infantil, paixões avassaladoras ou até mesmo os maus pensamentos que surgiam na mente. Tudo isso precisava de um nome, de uma forma. Assim, o caos ganhava uma estrutura, e com ela era possível interagir. Pazuzu, Lilith, os Rakshasas, esses eram os medos personificados da humanidade, e ao criar métodos de proteção contra eles, as pessoas obtinham algo muito importante: a ilusão de controle, um amuleto no pescoço, uma oração antes de dormir, um ritual especial. Tudo isso lhes dava esperança e confiança no amanhã. Era uma forma de dizer ao caos: eu te enxergo, eu te reconheço e tenho um meio de te combater. Em última análise, a batalha contra os demônios sempre foi a batalha do ser humano contra seus próprios medos, suas fraquezas e a imprevisibilidade da própria vida. E agora, a grande reviravolta que prometemos. Perceberam a linha tênue que às vezes separa o demônio do protetor? O temível Pazuzu, cuja imagem era usada para afastar outros espíritos malignos. Lilith, a demonisa, de quem se protegiam com amuletos com nomes de anjos que, na verdade,
haviam feito um pacto com ela, ou Mara, que não é um inimigo externo, mas sim interno. Isso demonstra que os povos antigos compreendiam o mundo de uma forma muito mais complexa do que apenas preto e branco. Eles viam forças, e não simplesmente o bem e o mal. Um demônio podia ser uma força caótica que podia ser canalizada para um propósito específico. No fim das contas, todos esses demônios poderosos são reflexos de nós mesmos, dos nossos medos, desejos, da nossa soberba e das nossas lutas. Ao estudá-los, estamos estudando menos a mitologia e mais a história da alma humana. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se vocês gostaram de mergulhar no mundo das lendas antigas, não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Qual demônio da mitologia vocês consideram o mais interessante ou subestimado? E por quê? Deixem a sua opinião nos comentários. Vamos adorar ler.